rapidinho sobre as ocupações, que eu achei que isso foi esse movimento, esse fenômeno, sei lá, foi um dos mais interessantes, talvez o mais interessante que nós tivemos nos últimos tempos. E foi impressionante como ele não foi abraçado. Não que fosse redenção, não que as ocupações fossem revolucionar o mundo, mas como foi isolado, como que nós caímos, né? Como que professores, são os professores, né? Permitiram que fosse isolado. E é interessante, né? Estamos na história de Milton Santos. Milton Santos falava, no filme Encontro com Milton Santos, né? Ele tem uma hora que ele fala que as grandes corporações desorganizam os territórios para reorganizar a sua maneira. E ele também usava um termo muito interessante não, acho muito preciso, que não é loucura, não é cinismo. A palavra que melhor traduz o que está acontecendo é cinismo. Falando sobre professores, você faz uma pergunta que é impossível responder nesse tempo. Talvez uma disciplina de 2 semestres a gente consiga se aproximar disso, porque é difícil falar pela cabeça das pessoas, ou pensar em categoria, como se categoria fosse algo monolítico. O fato de ser a categoria mais numerosa, uma das mais numerosas, nos leva a pensar que é onde tem uma dificuldade também, não que seja uma regra, mas a gente tem de tudo. Não pode pensar, se dentro do Rio de Janeiro, né, eu moro no Rio de Janeiro, se dentro do Rio de Janeiro já é um saco de gatos, imagina isso em nível nacional, com trocentas formações diferentes e trocentas escolas diferentes e trocentas motivações para uma pessoa virar professor. Então isso tudo cria um caldo que é muito complicado. Na minha fala aqui, minha provocação era o que isso está na gente da reforma? O que isso está na gente dessas políticas? O que a gente permitiu que acontecesse e falar, uau, não era para ser bem assim. Eu volto a dizer, uma provocação rápida. Em escola, você lembra de você como aluna, como professor, tudo isso. Nota não é regra? A gente não discute se o aluno é bom ou ruim a partir da nota. Agora o professor é bom ou ruim a partir da nota. A escola é boa ou ruim a partir da nota, do IDEB. Então é um pouco mais complicado isso, né? Quantas vezes eu não ouvi, dando aula em escola, não vou falar do Brasil inteiro, mas eu trabalhei em 9 escolas do município, 2 escolas do estado, da rede pública, né? Quantas vezes eu não ouvi na escola, eu não sou educador, eu sou professor? Ouvi. E essa figura depois estava tomando porrada na polícia no movimento em 2013. E é isso, é uma coisa muito, muito complicada a gente pensar como algo tão monolítico, né? Algo tão assim, por que a categoria? Eu acho que a categoria, como uma categoria profissional, eu acho que é extremamente conservadora, contraditoriamente conservadora. A gente não enfrenta isso. Eu acho que tem preciso enfrentar. Vou botar aqui uma lógica rápida que possa ser apedrejado, pode desconstruir rápido também. Mas é simples, é uma categoria que tem como função ensinar a obedecer. Como é que vai ser desobediente? Tem como valor aquela coisa de formar o cidadão, né? Eu já falei, de formar para isso e para aquilo. É difícil você colocar, muitas vezes, você se desconstruir para se colocar assim. Agora tem outros elementos. Tem um processo longo de proletarização, que alguns falam, precarização, tem uma questão de feminização do magistério, que também tem outros elementos que medem. Tem um monte de coisa para a gente pensar e é muito difícil a gente achar uma resposta. Mas que eu acho que essas questões são importantes para a gente pensar, para a gente não criar expectativa, né? E ver o que tem de potência num momento e no outro. Isso é importante. Para entender, por exemplo, por que a categoria, como categoria, não abraçou as ocupações. Mas são alunos. Como é que aluno vai estar na frente agora? Isso é uma desconfiança que eu tenho. Como é que eu vou abraçar se são os alunos que estão conduzindo? É difícil. E aí eu já emendo com a outra pergunta. Com relação ao horário, etc., né, esse projeto é um projeto para a juventude. Não um projeto só de pai, não, da juventude. Porque ficar mais tempo na escola, vamos lembrar, a Espanha, se eu não me engano, 23 ou 25 anos é a idade média hoje de entrada no mercado de trabalho. A gente vive um país de desempregados.
Vamos deixar essa molecada mais tempo na escola. É importante ser espaço de contenção. A escola se transforma em espaço de contenção de jovem pobre. Isso é muito importante de colocar. Esse aumento de horário na escola não é um aumento de horário para ter mais conteúdos. Não. É importante ter a permanência na escola. A permanência dessa figura na escola. Isso para mim, está posto de maneira muito clara. É importante conter. Sabe aquela história que a gente também ouve em escola, ouviu muito? Não é melhor estar na escola porque o meio é isso, o meio é aquilo, né? Vai desqualificando, enfim. Está colocado também, né? Está colocado dessa maneira. Agora, tinha uma outra... O que você falou, Douglas? Integral, da contradição do tempo integral. É isso, né? Contradição do tempo integral, assim. Não tem contradição. Nós vemos como contradição, mas não tem contradição. Para mim é isso, é contenção, não tem contradição nenhuma. O cara não consegue ficar, não fica. Não fica. O ensino, a gente precisa olhar para a educação, para essa estrutura, de maneira um pouco segmentada também. Educação infantil é uma coisa. Séries iniciais, educação infantil é uma coisa, séries iniciais outra. Séries de aquele miolo do fundamental é outra, ensino médio é outra. Essa questão da juventude ser atenção com o mercado de trabalho, né? Tem uma série de elementos da juventude que a gente precisa olhar para o ensino médio e pensar nisso. Pensar nesses extremos. A entrada no mercado de trabalho e pensar na educação infantil. É meio louco, mas tem que pensar também. Estão recuando a alfabetização para a educação infantil. Porque precisa prestar contas desse negócio. Então a gente precisa olhar para cada segmento com a sua especificidade em relação a quem é esse sujeito que está ali dentro e qual o projeto que está sendo colocado em pauta para esse sujeito que está ali dentro. Para esse. Porque uma coisa é o Jorginho Guinle, com 634 anos, morrer se orgulhando sem jamais ter trabalhado. Aquele ali te permite que ele vai ser jovem a vida inteira. Uau, fantástico. Outra coisa é o garoto, que você falou bem, precisa entrar no mercado de trabalho. Precisa, uma questão individual, experiência na família. A sociedade também, as políticas vão dar uma resposta para ele. O Jorginho Guinle foi lá, ele falido, morando de favor em lugar de luxo. Para esse moleque vai ser outra coisa. Para esse aí vai ser outra coisa. Agora, para fechar, é muito triste eu voltar a falar de ocupações, já que está falando de resistência. Foi muito triste, para mim, a constatação da facilidade com que se desqualificou a juventude. Entre professores, entre responsáveis, a desqualificação para a vida política. O que eu ouvi foi absurdo, as coisas que eu ouvi foi absurdo. Parecia, o que falavam da molecada, a galera vê a Globo o dia inteiro, repete o que o Bonner fala, mas chega na hora e fala, eles são manipulados. As mesmas pessoas. E muito fácil isso colou. E muito fácil isolaram, judicializaram. O que é resistência no meio desse troço? Para mim, eles deram a dica. Não é porque eu sou de geografia, não. Mas ocupar. A resistência nessa maluquice que se coloca hoje é reafirmar para mim o espaço. Que é isso que está sendo retirado da gente. O que está sendo retirado é isso. Não somos nós que dizemos qual é o uso desse espaço. Quem diz é a empresa, quem diz é o CDE. É reafirmar esse uso. Como vai fazer? Não sei. Eles tiveram a estratégia deles. Não sei como nós, como professores, podemos fazer. Como nós, na universidade, podemos fazer. Mas eu acho que é essa reafirmação um elemento importante. O professor se sentir pertencente à escola. Cada vez mais, não, você está aqui, é fluxo. Isso é fluxo. Sabe, você passa por aqui. Então, talvez isso seja um elemento de resistência. E hoje em dia, para fechar mesmo, desculpe, Fernando, para fechar mesmo, está vivendo um momento muito complicado que não é mais de ganhar, é de deixar de perder. É de deixar de perder. A gente está perdendo uma série de direitos, de possibilidade de circulação, inclusive,
E a gente está correndo atrás disso. E não está se dando conta do que a gente perdeu. Um exemplo. Você passou reclamando, falando dos terceirizados, né? Como é que é o nome? Gabriel, você falou dos terceirizados, né? É interessante porque na FATEC, na UERJ, os terceirizados estavam recebendo só o transporte. Sabe para quê? Para não ter desculpa para não ir trabalhar. Porque se não for trabalhar vai ser mandado embora, eu tenho direito, foi ao contrário. Agora, é muito maluco isso, porque nós passamos a ficar lutando pela manutenção do mínimo de uma subdignidade dos terceirizados, mas não enfrentamos o seguinte, não queremos mais terceirização. Isso não pode ser terceirizado, porque essa função é uma função pedagógica, uma função que está ligada à escola. Não, não. Isso foi lá em 96, se eu não me engano, do Flannery Cardoso, e não discutimos mais isso. Aí chegamos a esse ponto agora, de ficar lutando para o salário terceirizado, uma terceirização, a gente não discute mais esse negócio. Parece que... E essa não é a discussão. Essa não é a discussão. A gente tem que ter claro que essa não pode ser a nossa discussão. Ela é momentânea. Ela não é a nossa discussão. Tá? Desculpa, fecha aí, Fernando. E para encerrar, né? Agradecer, e esse espaço é importantíssimo, tá, gente? Vamos lá.